Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos sim, vamos falar com Deus. Mais uma manhã de campanha, meu Deus, a reta final da campanha. Muitas pelejas, muitas lutas, muitos combates, muitas guerras, porém, muitos livramentos, muitas vitórias, muitos renovos, muitas oportunidades de crescimento. Eu enxergo em tudo isso uma oportunidade de crescimento que é nos dada da parte de Deus quando entramos em um combate, de termos uma experiência a mais, de contemplarmos o seu livramento, de contemplarmos da sua ação, de contemplarmos a sua presença atuante em nossas vidas quando estamos correndo perigo. É fato que em alguns momentos da nossa caminhada, apesar de o Senhor não se ausentar de nós, em todo tempo estar ali do nosso lado, não conseguimos enxergá-lo por ocasião da falta da nossa, talvez, necessidade de vê-lo, devido nos sentirmos fortes, devido nos sentirmos prósperos, devido nos sentirmos, de alguma forma, protegidos, sei lá, por alguma coisa que torne o Senhor invisível em uma condição que literalmente Ele é. Porém, quando estamos nos desertos da vida, conseguimos enxergar o Senhor trazendo o livramento, aprontando para nós banquetes na presença dos nossos inimigos, abrindo portas aonde não tem, colocando a sua mão poderosa para nos livrar, porque literalmente, infelizmente, só temos a sensibilidade de perceber que o Senhor está perto de nós quando percebemos um livramento. E em todo tempo Ele está do nosso lado. A Bíblia o chama de Deus Emanuel, aquele que está conosco em todo tempo, todo dia. Disponível sim, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos encher da sua infinita graça. Não foi à toa que no livro de Isaías, no capítulo de número 38, versículo de número 17. Tinha que ser o 17, né? Aos meus ouvintes que já conhecem a minha mania do número 17, porque eu adoro o dia do meu aniversário. Eu sou tão sortuda que nasci no dia do meu aniversário. Olha que coisa tremenda, no dia 17 de setembro. Então, tudo que gira em torno do número 17 brilha muito nos meus olhos. E eu gosto muito do número 17. Aleluia. E quando eu estava lendo esse capítulo 38, literalmente o versículo 17, é claro que ele tinha que brilhar nos meus olhos. E ele brilhou de uma forma tão especial. E quando eu li o que está escrito ali, literalmente eu percebi que essa é normalmente a condicionante que nós nos guiamos na nossa caminhada. Ele diz: eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Parece assim uma contradição quando nós lemos esse versículo de forma isolada. Lemos ele literalmente como uma revelação de Deus para aquele momento, sem olhar para texto nem contexto, olhando para o versículo de uma forma alvo, como um alvo daquilo que nós estávamos precisando ouvir da parte de Deus. Porque a Bíblia você pode ler ela na sua integridade, olhando para os contextos, para o texto, e você pode também olhar para um versículo, trazendo para você uma palavra de crescimento, uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo para a sua vida. Afinal de contas, a Bíblia ela é poderosa em toda a sua estrutura, em toda a sua integridade. Eu literalmente sou uma pessoa apaixonada pela Bíblia e tudo que está escrito nela. Ainda que eu não entenda, eu acredito que foi escrito com um propósito que no seu tempo há de ser revelado. Foi assim que o Senhor disse para Daniel: Daniel, o que está escrito agora tu não entende não, mas no seu tempo vai ser revelado. Então nem tudo que está escrito na Bíblia, ela pode ter a revelação plena para aquilo que nós precisamos, ou dentro da nossa condicionante humana. Será que tem estrutura para entender aquilo que está sendo escrito, ou que já foi escrito, ou melhor, está sendo, não, que já foi escrito? O que eu entendo é que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então ela vai ter a revelação para a tua necessidade naquele momento. E eu lhe digo, querido, verdadeiramente, eu sou uma pessoa que tenho muitas experiências com a palavra de Deus. E essa palavra, ela simplesmente brotou no meu coração no momento que eu estava precisando muito. E essa palavra soou como um verdadeiro
um alicerce para os meus pés, quando eu já estava com água no pé da venta, como já disse o salmista Davi. Estou me sentindo num atoleiro tão grande que me sinto com água me sufocando já no pé do nariz. E é assim que em alguns momentos nos encontramos, quando estamos com o nosso coração agitado, quando estamos com a nossa vida bombardeada, cercados de leões, querendo nos destruir, usando de 1 milhão de situações para aprisionar você e acusar você. Deus, de uma forma tremenda e poderosa, ele entra no cenário da tua vida naquele momento e ele simplesmente tira você do meio das feras e mostra que quando ele quer dar livramento, não tem fera, não tem gigante, não tem leão, não tem tormenta, não tem tempestade e adversidade que possa impedir a poderosa mão de Deus de lhe livrar. E quando Deus me deu essa palavra, literalmente ela trouxe ao meu coração uma certa paz. E ele vai dizer: eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha aí o tamanho da bondade de Deus. Ele vai dizer: na sepultura, Senhor, certamente eu não te glorificaria. E eu tenho esperado na tua fidelidade. E aqueles que esperam na fidelidade do Senhor, certamente não desceriam à sepultura, uma vez que o Senhor fizesse valer na vida dele o versículo 17. Trazer para ele algumas experiências, porque eu entendo nesse versículo, foi o que Deus falou para mim, que em meio àquela tempestade o Senhor estava me dando uma oportunidade de enxergá-lo em meio àquele vendaval. E é por isso que Deus colocou no meu coração essa palavra, para que eu pudesse estar falando com você hoje. Que se literalmente nós conhecêssemos o tamanho do Deus pelo qual nós servimos, melhor falando, nós não ficaríamos tão atribulados, tão amedrontados, tão angustiados, diante dos temores e gigantes que se levantam contra a nossa vida. Se nós pudéssemos mensurar o tamanho do Deus que nós servimos, certamente, diante de um grande revés, nós não abriríamos a nossa boca e não saíamos por aí declarando sentenças de derrota contra a nossa própria vida, uma vez que nós temos um Deus que de pronto está ao nosso lado para realizar os nossos sonhos e para abrir portas aonde não tem, para nos dar o seu livramento. Deus nessa manhã quer que nós venhamos estar confiantes nele. Deus quer que nesta manhã nós não venhamos permitir com que o nível da nossa ansiedade venha ofuscar o poder de Deus em realizar, em executar, em fazer acontecer coisas extraordinárias na nossa vida. Nesta manhã, querida, em nome de Jesus, tire do seu coração toda ansiedade e comece um dia melhor. A Bíblia manda, ela declara: lançai a tua ansiedade aos pés do Senhor. Uma vez que nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Deus, eu creio que tu é poderoso para me fazer descansar nos teus braços enquanto a tempestade está se encrespando para trazer ao meu coração angústia. Eu creio, Senhor, que enquanto eu descanso em ti, tu de forma tremenda e poderosa executa os teus propósitos na minha vida, para que em tudo na minha casa vá bem. Eu acredito sim, querido, que quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, independente das lutas que estejam em nossa volta, independente das pelejas que nós venhamos ter que travar, o poderoso agir de Deus, a poderosa mão de Deus em ação na nossa vida, de uma forma tremenda e milagrosa, não nos deixará decepcionados, porque Ele sempre criará uma situação para mover, aleluia, em favor da nossa vida, aquilo que está acontecendo em nossa volta. Eu acredito plenamente na providência divina, eu acredito plenamente no trabalhar de Deus, eu acredito plenamente que as crises que nós enfrentamos em algumas situações, melhor falando, são resultados das nossas escolhas, movidas pela nossa própria vaidade. Quando nós escolhemos por coisas, por situações, movidos pela nossa própria vaidade, é fato que em algumas situações nós amarguraremos algumas consequências concernentes a isso, mas nós servimos um Deus que é
tão bom, querido, tão bom, que ele se utiliza de uma situação como essa para nos ensinar. Vira nessa situação uma ocasião disciplinar, aonde o Senhor nos levanta, aonde o Senhor nos quebranta, aonde o Senhor cura e sara as nossas feridas, aonde o Senhor restaura a nossa sorte e de uma forma tremenda e poderosa aciona aquele chicote disciplinar, dizendo agora: acredite em mim, caminhe, pois, sobre os crivos da minha palavra. Confie, pois, no meu poder, que com certeza não tem como você ser infeliz ou derrotado diante de um Deus tão amoroso que não poupou o seu próprio filho, mas nos deu para que nós tivéssemos por meio disso a oportunidade de reconciliação e salvação, vida eterna. Eu creio, querido, que nesta manhã o nosso Deus, de forma tremenda, está trabalhando nas nossas vidas para devolver a nós aquilo que nos foi roubado. Um sorriso perfeito, uma alegria indizível que só o Espírito de Deus é capaz de nos dar. Nessa manhã, independente se você fracassou ou não nos teus projetos, eu acredito que com certeza Deus, o Senhor, nesta manhã já está preparando algo poderoso para te fazer dar a volta por cima. Não fique detido, aprisionado em um ciclo vicioso da vergonha, da derrota, da depressão, da adversidade. Não, querido. Quando o Espírito de Deus chega, ele nos dá uma oportunidade de avançarmos e com certeza conquistarmos aquilo que ele, de uma forma tão linda e especial, está preparando para a minha vida e para a tua vida. Eu creio literalmente que a infelicidade nada mais é do que uma escolha nossa, porque o Deus provedor, o Deus transformador, o Deus amigo, o Deus fiel, ele é capaz de transformar as nossas debilidades em oportunidades de vitória. Eu creio que na fraqueza que nós temos em nosso coração, a força de Deus corrobora o nosso vazio e nos faz caminhar por sobre as águas, mostrando para nós que aquilo que outrora nos amedrontava, nos entristecia, nos atribulava, nada é tão mais forte do que o poder de Deus em ação para trazer a minha e a tua vida, aleluia, uma oportunidade de vida melhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, nesta manhã, se você pensa que a sua oração não tem poder de mudar, eu acredito sim que a perseverança na oração, ela pode ir muito nos seus efeitos. Persevere. Deus, que é o Senhor do tempo, Ele está preparando tudo para que Ele possa te entregar aquilo que verdadeiramente você precisa, para que você se conduza de uma forma incrível e vitoriosa em meio às adversidades da vida. Nesta manhã, nós, a Igreja do Senhor, estamos passando por um processo de restauração, por um processo de metamorfose. Ei, as mudanças, elas virão, mas para isso, algumas coisas terão que mudar na tua vida. Você não vai jamais ser uma borboleta se antes você não passar pelo processo da lagarta. Eu acredito que literalmente nesta manhã, nós estamos passando por processos que nos darão asas para que nós venhamos voar acima daquilo que para nós, aleluia, em alguns momentos era impossível. É por isso que nessa manhã você não vai se entregar. A palavra de Deus é a garantia da nossa vitória. A palavra de Deus é a garantia do nosso sucesso. A palavra de Deus é a garantia do nosso crescimento. Então, em nome de Jesus, independente de você estar vivendo hoje um momento de grande provação, e você tenha se apavorado e tenha a impressão que você não vai sair dessa, eu digo para você, em nome de Jesus, se aproprie da palavra do Senhor, porque está escrito que foi para a minha paz que eu estive em grande angústia. Deus, o Senhor, Ele vai te consolar. Ele, de forma tremenda e poderosa, vai dar um brado de vitória dentro desta peleja, e você contemplará que as tuas limitações nada mais era do que Deus, o Senhor, preparando o cenário da terra para te entregar a vitória em meio a este deserto. O Senhor está preparando tudo. Ei, irmão, nesta manhã eu creio que o Senhor está preparando, endireitando um caminho em meio a esse deserto, e é neste vale que tu contemplará Deus, o Senhor,
te exaltando e manifestando a glória dele, para que tu saiba que aquele que se apropria das promessas do Senhor e faz valer a palavra de Deus na sua vida, ainda que ele tenha sido de alguma forma arrancado ou tentado ser arrancado abruptamente, ele tem as suas raízes profundas em Deus, e o Deus de boas novas, o Deus que restaura, ele soprará na tua vida a mesma unção que soprou sobre a vida de Adão e deu aquele boneco, isso mesmo, aquele boneco de barro, a vida de Deus. Nessa manhã, sinta a vida de Deus sendo entronizada, sendo em nome de Jesus introduzida nas tuas narinas. E se porventura tu estás, aleluia, na UTI de Deus, na UTI espiritual, que você tenha a impressão que você não vai sair dessa, eu digo, pois, para ti, que o poder de Deus em ação te levantará e o braço de Deus te dominará, e a vitória do Senhor virá como recompensa da sua poderosa ação em favor das nossas vidas. Eu creio, aleluia, que lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, o Senhor nos deu uma palavra tão poderosa que eu não poderia jamais me esquecer dessa palavra e não poderia jamais lembrar no momento de adversidade, aleluia, na minha vida. Eu creio no versículo de número 18, porque para mim tem um tempo certo que as aflições desse momento presente não há que possam ser comparadas com a glória que ainda há de ser revelada. Nós temos, aleluia, no nosso coração, meu querido, um novo tempo. Nós temos na nossa vida, aleluia, uma proposta de eternidade sem lágrimas. O céu de glória nos aguarda. Então eu lhe digo, as lutas que nós travarmos nessa terra, que nos levam ao chão, que nos levam a rastejarmos que nem lagartas diante de uma grande adversidade, eu digo, pois, para você, essa promessa traz ao meu coração uma firme esperança de que dias melhores virão. O Senhor vai enxugar do nosso olho toda lágrima, e esse tempo de vida nesta terra não pode sucumbir à esperança de uma eternidade perfeita e plena nesse Deus que é todo poderoso, que já foi na nossa frente preparar um lugar de glória para que aqueles que venceram as suas limitações nessa terra, com certeza depositando nele a sua confiança, tenham uma eternidade de vitória para nós. Nessa manhã, querido, nós estamos depositando a nossa oferta no banco da justiça celeste. A nossa vitória vai chegar pelo correio divino. O Todo-Poderoso, o Senhor, ele há de suprir as nossas necessidades e quebrar as nossas limitações, mostrando para nós que ele é Deus. Sim, querido, ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso e o maior interessado em mudar, pois o curso da nossa história, nos fazendo por meio da nossa fé em Deus, é muito mais do que vencedores. É por isso que eu lhe digo nesta manhã, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Guarde no seu coração esta palavra, porque verdadeiramente eu creio que se porventura nesta manhã a cilada do mal que veio contra a tua vida te faz sentir-se um ser miserável, a moda, como eu já disse, uma lagarta imunda, eu digo, pois, para você, você está entrando num processo de mudança, de metamorfose, porque foi dito de uma forma clara que se é para o meu crescimento, essa grande amargura que eu tenho passado, se ela promoverá para mim paz, que elas venham em nome de Jesus, e o Senhor me dê estrutura para que eu possa receber asas de um vencedor, asas de um campeão, asas de um bem-aventurado, aleluia. Eu creio que nessa manhã a poderosa mão de Deus está sobre a nossa vida, sacudindo o pó e levantando em nome de Jesus a minha vida e a tua desse assento, quebrando, pois, as cadeias e arrancando dos nossos pescoços toda e qualquer cadeia infernal que venha para nos aprisionar. Eu creio, meu querido, que nesta manhã o Senhor revestirá da sua fortaleza bendita e entrará, aleluia, na batalha pela minha vida e pela tua vida. Eu creio que nessa manhã as nossas dificuldades para Deus nada mais é do que uma oportunidade dele exercer o seu poder na minha vida e na tua vida. Eu amo literalmente o livro de Isaías e em particular, aleluia,
Esse capítulo 38, ele marcou a minha vida. E eu creio que Deus, o Senhor, está preparando aí um novo tempo para você. No capítulo, aleluia, de número 59, fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido moco, alheio, para que não possa ouvir as nossas orações. É por isso que eu creio que nessa manhã, se nós nos dispormos e nos levantarmos na presença do Senhor, a sua glória virá nascendo sobre nós, e aquilo que é trevoso, aquilo que é dificultoso, será em nome de Jesus arrancado, removido das nossas vidas, e nós seremos em nome de Jesus, aleluia, um referencial da glória de Deus aonde quer que nós venhamos passar. Não se preocupe, porque em um momento, aleluia, o povo de Deus estava passando por uma situação de grande dificuldade, e o Senhor declarou de uma forma tremenda pela boca do profeta: não se preocupem, porque vocês que estão passando por esse momento de adversidade e assolação, poderão sim contemplar a restauração que vem de Deus após esse grande revés que passou contra as vossas vidas. Um tempo de renovo será anunciado, e não só tu como a tua geração serão benditos do Senhor. E Deus fala de uma forma muito tremenda que Ele nos dará, em lugar da nossa vergonha, uma dupla honra, em lugar da afronta vivida, exultação e crescimento. Eu creio, querido, que nós receberemos em dobro da mão do Senhor aquilo que Ele nos tem prometido. Ele prometeu, Ele é fiel para executar. Ele farou, Ele vai fazer. Não me pergunte como, eu já disse e vou repetir. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela não está estática, ela é inerrante e ela é bendita. E quando Ele fala, pronto, está falado, e não há quem possa desfazer aquilo que o Senhor fez. Ele é Senhor e Ele faz como Ele quer para alcançar a sua glória da maneira que Ele decidir. Ele é Deus, a sua soberania, literalmente. A sua soberania, ela é poderosa e ela reina e ela comanda. E é por isso que nesta manhã eu quero que você, em nome de Jesus, fique na dependência de Deus e acredite que se Ele nos ordenou, que Ele tem falado, que se nós buscássemos a Ele confiantes no seu poder, Ele de uma forma tremenda e poderosa realizaria o desejo do nosso coração. Está escrito no Salmo 37, versículo 4: agrada-te, deleita-te do Senhor e Ele concederá os desejos do vosso coração. Eu creio que nessa manhã, Deus, o Senhor, Ele vai sim realizar o desejo do nosso coração, uma vez que nós fizermos dele a nossa alegria. Não precisa você ficar esperando uma estrela cadente, não precisa você colocar aí Deus à prova. Deus, o Senhor, Ele vai nos honrar, porque esse é o desejo de Deus, abençoar a minha vida e a tua vida também. Portanto, nesta manhã, glorifique ao Senhor e exalte a Ele, porque Ele, de uma forma maravilhosa, de uma forma linda, de uma forma poderosa, Ele está preparando para nós, aleluia, oportunidades de triunfo. E eu creio, aleluia, que Ele, dentro da sua bondade bendita, nos exaltará, e em tempo em que nós menos esperávamos que Ele pudesse agir na nossa vida, Ele fará coisas extraordinárias, grandiosas, para mostrar para mim e para você que aquele que coloca no Senhor a sua confiança jamais será decepcionado. Então, nesta manhã, nós somos abençoados. Eu digo que a igreja do Senhor é sortuda, porque fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos amou e Ele nos escolheu para nós, para vós. Ele, de uma forma tremenda e ímpar, poderosa e bendita, está trabalhando em favor da sua vida. Você vai ser surpreendido por Deus. E pode ter certeza, se Deus não permitiu algo que você está esperando acontecer ainda, é porque Ele sabe que esse não é o momento ideal para que Ele possa executar aquilo que você espera. Mas eu também acredito que Ele nos dá graça, que Ele nos dá força, que Ele nos dá sabedoria, para que nós venhamos amadurecer, para recebermos dEle aquilo que Ele nos tem preparado. Ele vai te surpreender. E eu tenho certeza, de uma forma tremenda, que a coisa que o Senhor planejou para nós é muito superior. Ela é tão grande que ela é maior do que aquilo que nós planejamos. Está escrito: quem nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem coração planejou aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, em nome de Jesus, vamos colocar no Senhor a nossa confiança, porque de uma forma tremenda e especial, Ele vai trabalhar pela minha vida e pela tua vida para fazer valer aquilo que Ele já nos tem dito. Então, nesta
nesta manhã eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa linda oportunidade que Ele nos dá, do 37º dia de jejum e oração. E eu vou dizer para você mais uma vez, a minha oração, o meu jejum, diante desse propósito para Deus, é me levar mais para perto dEle, é me tornar mais sensível à voz dEle, é me fazer entender o que é que Ele está trabalhando e o que Ele quer alcançar diante dessa provação, diante desse momento de adversidade que nós estamos vivendo. Eu lhe digo, querido, eu cresci muito. Nesses 37 dias de jejum e oração, eu cresci não de forma estereótipa, para que ninguém me veja, mas de uma forma interna, em profundidade, em experiências novas com Deus. E eu vou dizer, viu? Um crente que se deixa mover, trabalhar e buscar o Senhor, ele atinge níveis de maturidade, de experiência com Deus, que verdadeiramente não dá para se verbalizar, a não ser vivenciar. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Se posicione e aguarde, e tu verás a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos dê uma terça-feira de muita vitória. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros. Bom dia.